Próxima atração no canal 25, programa Altos Papos. E aí, tudo bem com você? Tá começando mais um Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET e para você que está nos assistindo aí, sempre eu inicio o nosso programa agradecendo a sua audiência, tá bom? Tá aí na nossa forma inédita aos domingos, das 6 às 7 da noite. Obrigado pelo carinho da sua audiência e obrigado por escolher o canal 25 para te fazer companhia. Ou você que está nos assistindo ainda em uma das 3 reprises diárias. Lembrando sempre que uma é sempre 00:30, horário fixo para você. Começou a assistir, teve que sair? Não há problema não, 00:30, estamos aqui no canal 25. Ou ainda, você que nos assiste em qualquer lugar do mundo pelo meu canal no YouTube, Altos Papos com Robson Marcelo. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje o nosso programa está com convidados variados, eu tenho certeza que você vai gostar e não saia daí não, viu? Estou recebendo aqui a escritora jundiaense, minha amiga de longa data, doutora Júlia Fernandes Raimann. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. O prazer é meu, muito obrigada. E estou recebendo também para falar sobre a Marcha de Jesus, que acontece, já já a gente vai falar para você todos os detalhes, para você que quer se inteirar aí. Estou recebendo aqui Pastor Isaías. Pastor, muito obrigado também por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço, Robson, uma alegria, estamos juntos, a honra é nossa. Joia. E ainda, estamos recebendo aqui a dupla gospel, Luiz e Lobato. Luiz, Lobato, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado demais por estar no seu programa aqui também, Robson. Paz do Senhor, povo pastor, de Jundiaí também. Pastor Isaías, doutora Júlia. E você sabe, no início do nosso programa, antes de começar o bate-papo aqui, eu sempre trago uma mensagem para você. A mensagem que eu escolhi foi essa daqui. Conta a história de 2 garotinhos brincando em um lago congelado. Um de 6, outro de 7 anos. O de 7, mais abusado, acabou indo mais por meio do lago. O gelo arrebentou e ele acabou caindo dentro do lago congelado. O mais novo, sem pensar 2 vezes, foi até a beira, pegou uma pedra minúscula e começou a bater no gelo. Um gelo muito grosso daquele lago congelado. E ele, com muitas batidas, conseguiu quebrar o gelo e salvar aquele seu amiguinho mais velho. As pessoas que estavam em volta não acreditaram, porque, afinal de contas, ele era tão pequenininho. E veio um rapaz, chamou a polícia, chamou o corpo de bombeiros para fazer o resgate, afinal de contas também, lago congelado, a hipotermia poderia tomar conta do garoto. E enquanto eles faziam um salvamento, um policial perguntou para o garoto: como que você salvou ele? Ele falou: eu vi ele se afogando, fui, peguei uma pedra, essa pedra aqui, e quebrei o gelo. Ele falou: com essa pedra minúscula você conseguiu quebrar um gelo dessa grossura? Ele falou: é. Ele falou: não, isso é impossível. Aí um senhor que estava do lado, que viu tudo também, já bem de idade, não poderia ter feito nada. Ele disse assim: eu sei por que ele conseguiu quebrar. O policial disse para ele: como então? Uma pedra desse tamanho, ele desse tamanho também, e um gelo tão grosso, como ele conseguiu quebrar esse gelo? E o ancião, aquele senhor, disse assim: ele conseguiu quebrar porque não tinha ninguém do lado dele dizendo que ele não iria conseguir. Ninguém disse para ele que era impossível. Por isso ele conseguiu. E assim é na nossa vida. Quantas e quantas pessoas você conhece? Quando você diz que vai fazer alguma coisa, alguém diz assim: ah, pelo amor, isso é impossível. Não faz isso não. Quantas e quantas pessoas são assim? São negativas, são para baixo. Impossível está na cabeça de cada um. Pensa nisso. Vou para um rápido intervalo comercial, já já estou de volta aqui no canal 25, Altos Papos com Robson Marcelo. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Prefeitura em Ação. Cultura. Olha,
Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta, Altos Papos, aqui pelo canal 25 da NET. Como sempre, eu inicio o nosso programa também com essas mensagens. Você que curte essas mensagens aí, eu sempre falo do livro. O livro que eu fiz e doei para 4 entidades. São elas a Amarati, a Bem-TV, a APAI de Jundiaí e a Casa Transitória lá de Várzea Paulista. Qualquer entidade que você procurar, você adquire o livro, toda a renda é revertida para a entidade que você escolheu e ainda você leva belas mensagens para casa. Claro, vai estar ajudando quem realmente precisa, tá bom? Você que já comprou, o meu muito obrigado. Iniciando o Altos Papos de hoje, recebendo aqui a escritora Júlia Fernandes Raimann. Eu falei assim, Júlia Fernandes Raimann? Ela falou, não, pode chamar de Júlia Raimann só. Júlia, é um prazer muito grande ter você aqui, viu? Puxa, Robson, o prazer é todo meu. Faz tempo que a gente não se encontra, mas quando se encontra é sempre uma alegria, né? Fico feliz. Eu quero que você se apresente para o pessoal que está em casa, de repente não conhece, ou as pessoas que te conhecem, conhecer um pouquinho mais da sua história. Você nasceu em Jundiaí, Júlia? Não, não nasci em Jundiaí. Eu nasci na Tijuca, no Rio de Janeiro. Ah, por isso esse sotaque? Que sotaque? Não tem sotaque nenhum. Geralmente quem tem sotaque acha que não tem sotaque, né? É assim. Então, mas sabe, pelo tempo que eu estou em Jundiaí, já era até para ter perdido um pouco esse R tão forte, né? Aqui é o seguinte, aqui você tem um sotaque bem carioca e quando você chega lá, o pessoal não fala que você está perdendo o sotaque? Você falou tudo, Robson. Quando eu chego lá, eles falam assim, nossa, você está falando com o pessoal do interior de São Paulo. Você né? falou que você nasceu na Tijuca ou na Barra da Tijuca? Não, na Tijuca, Tijuca, mesmo. Ali tem um Flamengo. bairro chamado Usina da Tijuca. Dizem que antigamente era uma usina de açúcar. Né? Quando eu nasci não tinha mais a usina de açúcar, mas ficou até hoje, chama Usina da Tijuca. O que você se lembra dessa infância aí? Ah, eu tenho saudade, né? Porque nós morávamos em sítio, em chácara, com toda a liberdade. E outro dia estava me lembrando, perto de casa, até hoje ainda passa, porque ainda é da minha família, a casa e o terreno. Um rio, que a gente chamava de grotão. Passava o rio. A gente ia lá brincar, não tinha malícia nenhuma, não tinha, sabe, as crianças iam, ninguém raptava, ninguém matava, ninguém, sabe. Não precisava se preocupar com linha nenhuma, se era vermelha, se era amarela, né? Então, claro que a maldade sempre existiu, né, Robson? Desde que o mundo é mundo, a maldade existe, existem os bons, os maus, mas parece que era menos, porque a gente brincava com tranquilidade na rua, brincava nesse grotão que a gente chamava, tinha uma cachoeira grande, a gente de criança, né, de calcinha, assim, tomava banho lá. Nunca ninguém fez maldade nenhuma para nós, né? Então, e a liberdade que a gente tinha, a vizinhança, todo mundo sabia o nome de todo mundo pela vizinhança. Ah, meu pai era Fernandes, falava os filhos do seu Fernandes, todo mundo conhecia, né? Então, hoje está todo mundo mais recluso, cada um dentro da sua casa. Moram em prédios, o vizinho da frente, a gente não sabe nem o nome, Robson, né? Não conhece. Até na minha rua mesmo tem meus vizinhos de frente, que eu não sei o nome. E acredito que eles também não saibam o meu. Então, eu estranho um pouco, né? Eu acho estranho também. Outro dia eu estava andando na rua. Estava andando na rua, alguém falou assim, Robson Marcelo. Eu falei, alguém que me conhece da TV, né? Sou eu, sim. Ele falou, prazer, eu sou oficial de justiça. Aí eu fiquei um pouco chateado. Né? Como é que você veio parar em Jundiaí, Júlia? Então, primeiro eu fui morar em Santos. Meu marido foi trabalhar em Santos, né? Ele é engenheiro. Recebeu uma proposta para trabalhar em Santos. Aí fiquei lá em Santos 2 anos. Foi a minha estada no estado de São Paulo. E depois aí ele veio aqui para Krupp em Campo Limpo, né? E aí nós pegamos uma casa aqui em Jundiaí, aí finquei minhas raízes aqui, e hoje sou cidadã jundiaense com muito orgulho, adoro Jundiaí. O meu 3º filho nasceu em Jundiaí. Quando eu canto o hino de Jundiaí, eu me sinto jundiaense, eu amo Jundiaí, e me proporcionou toda a minha vida literária
começou em Jundiaí, eu fui participando de contos, sabe? De concurso de contos, e mandando meus contos. E aí ganhei o primeiro, ganhei o segundo, ganhei o terceiro. Eu falei, pô, parece que eu tenho um jeito. Calma aí, a gente vai entrar nessa parte literária. Essa primeira parte é só para a gente conhecer um pouquinho da Júlia. A gente vai ter bastante tempo para falar dessa parte literária. Deixa eu dar as boas-vindas também ao pastor Isaías, que está aqui para falar sobre a Marcha de Jesus, mas também contar um pouquinho da sua história, né? Pastor Isaías, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Nós sentimos honrados, Robson, com esse convite. É uma alegria realmente estar aqui com você. Esse programa que tem realmente uma audiência, né? Muitas pessoas assistem. E para nós realmente é uma alegria esse espaço que nos abre, né? E poder tratar de um assunto também tão precioso, né, que é um assunto relevante para o bem, né, como a doutora estava falando agora há pouco, desde que o mundo é mundo, sempre existiu o mal. Mas pior do que existir o mal é se calar e não fazer nada para que o bem aconteça. Eu sou professor e eu sempre falo para meus alunos, né? Os alunos gostam de ser rebeldes. E hoje em dia a gente vê tanta coisa ruim, então seja rebelde, faça coisas boas, né? Inverta a situação. Seja rebelde, faça coisas boas, é sempre bom, né? Fala um pouquinho para o pessoal que está em casa aí, conhecer um pouquinho do pastor Isaías. O senhor nasceu onde? Eu sou mineiro, né? Temos uma carioca aqui. Eu sou mineiro, natural de Boa Esperança, sul de Minas, onde iniciou-se o Festival da Canção, né? Há muito tempo atrás. Então, uma cidade até banhada pela águas de Furnas. E ali cresci, tive a minha adolescência. Aproveitando, não tenho vergonha de dizer, com os 12 anos eu me envolvi nas drogas, com os 18 eu consegui vencer, recebi a palavra de Deus, o amor de mãe, a oração, e já tinha uma promessa, minha mãe não podia gerar filhos, ela foi a uma igreja e o pastor orou por ela, e dizendo, olha, a senhora vai ficar grávida daqui a determinado tempo, e seu filho será homem, e este filho será um pastor. Passaram-se 3, 4 meses, ela ficou grávida. Nasceu, eu nasci. Mas com 12 anos, ela me contava essa história, eu perguntava, mas como eu poderei ser um pastor vivendo na vida que eu estou vivendo? Isso é balela, jamais isso poderá acontecer. Mas a promessa de Deus, ela não falha, né? Ainda que as circunstâncias não sejam cabíveis e aos olhos do homem esteja tudo para dar errado, prevalece aquilo que Deus, ele sempre fala. Então, eu sempre creio que a palavra de Deus, ela é a última que vai prevalecer na nossa vida, né? Então, independente da situação que o homem esteja, onde ele esteja, no mais fundo, mais profundo abismo, a mão de Deus o levantará, né? Então, eu agradeço a Deus pela vida da minha mãe, que não desistiu, as pessoas que nos cercaram com oração. E quando eu me acordei, eu falei, puxa, o que eu estou recebendo, eu quero poder servir aos meus amigos, servir as pessoas, que eu também presenciei momentos terríveis com essas pessoas e gostaria que elas também tivessem oportunidade. Então nasceu no meu coração que aquilo que eu estava recebendo, Robson, eu gostaria que as pessoas também recebessem. Então esse chamado meu de ser pastor nasceu muito forte. Então comecei a visitar hospitais, cadeias públicas e encontrar pessoas e de tal forma poder ajudá-las a vencer aquele vazio de cada uma delas, né, e contribuir. Então me entreguei, fui muito intenso, né, e me casei, né, e hoje tenho 2 filhos, o Rian, Miguel, que vai fazer 5, outro 7. Estou em Jundiaí há 10 anos, também como a doutora. Amamos essa cidade. Eu ia perguntar isso, como é que foi a sua vinda para Jundiaí? A minha esposa, gerente de um estúdio fotográfico, a diretoria fez uma proposta para que ela viesse e inaugurar este estúdio, né, mega estúdio, e ela aceitou, e eu aceitei vir junto com ela, né, quase 1 ano de casados, e assim viemos num desafio, sem conhecer nada, sem conhecer ninguém. E aqui os pastores, as autoridades, né, eclesiásticas nos receberam tão bem, sentimos tão em casa, e aqui começamos a criar um relacionamento com os líderes, com o conselho de pastores, e doando a nossa vida aquilo que tínhamos, né, para somar com o reino de Deus nessa cidade, promover o evangelho, promover vida. E aqui estamos, né, e hoje, pela bondade e misericórdia de Deus, hoje
são 6 anos que estou à frente da Marcha para Jesus, e os pastores, ex-presidentes do conselho, 2 anos, cada 2 anos modifica, eles colocaram o nosso nome para uma apreciação, e eu fui escolhido para ser o presidente do Conselho de Pastores, que muito nos honra representar, né, as mais de 100 denominações, né, de Jundiaí, e agora estamos na 20ª edição da Marcha para Jesus. A gente vai falar bastante sobre isso, pode ter certeza disso, mas deixa eu dar as boas-vindas para a minha parte musical, uma dupla gospel. Estou recebendo Luiz e Lobato. Luiz, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado demais também, é um prazer imenso. Agraciado pelo convite. E a coisa está eclética hoje aqui, né? Temos uma carioca, um mineiro e eu sou maranhense. Maranhense? Um paulista mal acostumado, né? Tanto de andar com o maranhense. O sotaque aqui tá misturado hoje, o negócio aqui. É muito bom vir aqui em Jundiaí, nossa segunda vez em Jundiaí, né? É verdade. Nossa primeira vez no programa aqui. Que bacana, espero que seja a primeira de muitas, né? Ah, com certeza. Agora, Luiz, fala um pouquinho para o pessoal de casa conhecer você, de onde você é, como é que fala um pouquinho da sua infância? Somos de São Paulo. Eu moro no ABC. Ele nasceu em Maranhão ou você? Isso, ele nasceu no Maranhão, eu nasci em São Paulo, mas por causa dos meus pais são de Minas, todo final do ano a gente indo lá, pegando os costumes. Que cidade? Montes Claros, já é Montes totalmente Claros. do outro lado, sul de Minas, né? Lá o pessoal gosta mais de queijo, de cafezinho. E o Lobato veio para São Paulo do Maranhão, aí eu conheci ele, e aí que veio a ideia de a gente montar uma dupla. Como é que foi a sua iniciação na música? A iniciação da música foi voltar por causa dos meus pais, né? Os pais apoiaram bastante eu, porque minha irmã canta, meu pai sempre gostou de tocar no louvor da igreja, meu pai tinha uma banda, e eu sempre querendo ter curiosidade, como tocar violão, tá sempre envolvido no louvor da igreja. Na verdade, o pai dele não gostava de música, ele era fanático por música, né? Roda de viola, essas coisas todas, gostava demais. E ele tinha banda, eu sempre ia nos ensaios, né? Encheu o saco pra tocar, ele não deixava. Aí eu lembro que ele dava um violãozinho velho pra mim, e eu queria a guitarra dele, né? Eu queria trocar. Não, fica com seu violão velho, eu quero guitarra, tocar com a guitarra. E não deixava, eu chorava, vixe. Então o gosto para músicas veio desde pequeno. Até hoje acontece esse negócio dele querer pegar o violão e ele não quer deixar ele tocar, não, dá esse violão pra cá. Encheu o saco do nosso produtor empresário, né, pra arrumar um violão pra gente. Devolve a minha guitarra, toca só violinha velha. Meu Deus. Você chegou a tocar música secular ou não? Música secular, não. Eu sempre ouvi assim desde pequeno, né? Porque eu via aquelas modas de viola em Minas Gerais, eu procurava ouvir dentro desse gênero, né? Aquelas duplas bem antigas, mas nunca pensei em trazer esse estilo sertanejo para dentro da igreja. Para você que está aí assistindo aí, já não conseguiu ir no Google ver o que é secular? Música secular é diferente da gospel, né? Tudo que não é gospel é secular, né? E o Lobato? Eu, como já falei, sou lá do Maranhão, da outra ponta do Brasil, né? E na verdade é uma coisa engraçada, porque eu comecei tocando guitarra, eu sou cristão desde berço, e eu comecei tocando guitarra por algo que Deus propôs na minha vida, falou que eu ia ser envolvido na música, alguma Seu coisa. Seu pai que deu ou não? Não, eu não tinha nada de envolvimento com música, e meu pai não queria que eu tocasse nada, que eu fosse envolvido com música, não, meu filho tem que estudar. Eu queria fazer uma inveja para o Luiz, né? Porque o Luiz ganhou uma violinha velha, você ganhou a guitarra, não teve jeito. Então Deus acabou usando uma pessoa que falou através de uma pessoa que eu ia ter um ministério, a música, e eu falei, nossa, mas como que eu vou ter música? Eu não sei nada, eu não canto nada, eu não faço nada. E mais ou menos com os 12 anos de idade eu comecei a tocar violão e guitarra, só que pela questão da guitarra eu gostava muito de rock, eu ouvia rock demais em casa. E meu pai era apaixonado por sertanejo, ficava aquela briga dentro de casa, meu pai tocando o sertanejo dele, eu não gostava daquele negócio, pelo amor de Deus, como é que ele só gosta desse negócio aí? E eu gostava de rock, e é uma situação engraçada, porque acontece o seguinte, meu quarto, ele ficava colado com a garagem, e meu pai tinha um som no carro, o carro era velho, o carro era acabado, mas o som era mais caro do que o carro, e ele todo dia de manhã cedo ele ligava esse som altíssimo tocando sertanejo. Então eu acabei aprendendo muita música daquela época. Hoje a gente faz um bloco de guaranhas, só de música antiga mesmo, que só quem é crente há muito tempo sabe. Conhece. E o pessoal fala, meu Deus, mas vocês com essa idade, vocês lembram dessas músicas? Então eu lembro porque meu pai ouvia muito. Então o pessoal acha até engraçado. Só com o decorrer do tempo, minha família não tinha muitas condições. E eu ficava aquela coisa, a gente cresce, a gente quer a nossa independência, né? A gente quer conquistar as nossas coisas. E eu achei que a igreja onde eu ficava estava muito pequena para mim. Eu achei, nossa, eu preciso sair, eu preciso tocar, eu preciso ganhar dinheiro. Pai, eu não quero mais isso aqui para mim. Eu quero sair daqui. Então foi um momento, como você falou, se ele tocou alguma vez secular, eu passei 4 anos tocando secular. E quando eu fui tocar secular, toquei barzinho, toquei com artistas, viajei.
Acabei tocando com uma dupla sertaneja de Goiânia. Fui parar tocando com o pessoal que estava lá no Maranhão também. Tinha que ser, né? De Goiânia. Tinha que ser. E aí eu acabei me envolvendo com sertanejo. Dali eu peguei uma paixão muito grande com sertanejo. Só que eu durei 4 anos tocando no secular fora. O pessoal que toca no secular, não estou dizendo que é errado, estou falando pra mim foi ruim. Pra mim, eu tive uma experiência muito ruim. Eu comecei a me envolver com muita coisa errada, coisa que realmente eu não aprendi aquilo, não foi a minha criação aquilo. Então eu decidi largar tudo. Eu falei, não, eu não quero mais isso pra minha vida. Quer saber, eu vou embora para São Paulo e eu vou estudar música lá. Sempre tive um sonho de estudar conservatório em São Paulo. Peguei, juntei tudo que eu tinha, voltei e vim para São Paulo. Sozinho? Sozinho, não conhecia ninguém também. Mas tudo dentro de um projeto também com Deus, dentro de um plano de Deus. Chegando aqui, eu encontrei esse rapaz na igreja. Então a gente começou a trocar ideia. Eu falei, o que você gosta de ouvir? Ele falou, ixi, meu pai é de Minas Gerais. Eu digo, pelo amor de Deus, não vai dizer que ele gosta de sertanejo. Pelo amor de Deus. Ele falou, meu pai adora sertanejo, cara. Eu falei, então a gente começou a tocar. Vamos tocar um negócio aqui. A gente começou a tocar. E até que um dia ia ter uma festa do milho na igreja. Festa no milho. Rapaz, inventaram uma festa do milho. A gente pensou, fazer aí já falou, esse rapaz do Maranhão, milho. acho que ele deve saber esses negócios de sertanejo, né? Aí a gente juntou, vamos tocar. Primeiramente ia ser só uma banda para tocar só nesse dia. A gente falou, tá bom, vamos juntar. Juntamos uns amigos lá que tocavam também, ensaiamos algumas coisas na pegada de sertanejo e tocamos na igreja. E uma amiga nossa nesse dia fez um vídeo e jogou no YouTube o vídeo. Não deu uma semana, tinha gente de São Paulo todo ligando. Eu quero essa dupla aqui na igreja, convida a dupla. E agora, né? Aí eu falei, mas não tem dupla, não existe isso de dupla. Que dupla é essa? Então a gente colocou Vamos fazer o seguinte, está encerrando esse bloco aqui, a gente sempre encerra com música. Faça então, mostra o trabalho de vocês, é pro pessoal para ver se... 360 graus. O pessoal de casa achou... É bem legal. Vocês vão descobrir se deu certo essa dupla ou não. Vamos lá então, Luiz e Lobato. Ontem eu fiz uma declaração de amor pra mostrar pra todo mundo que eu gosto dela. Como não sou nenhum poeta e muito menos compositor, eu resolvi dançar pra ela. Ontem eu fiz uma declaração de amor pra mostrar pra todo mundo que eu gosto dela. Como não sou nenhum poeta e muito menos compositor, eu resolvi dançar pra ela. O meu coração acelerou, a igreja toda tava lá. Eu fiz uma oração pedindo ao meu Senhor, me ajuda que eu vou começar assim, ó. Eu levantei as mãos e bati palma 2 vezes, girei 360 graus, eu fiz coraçãozinho e tchau, beijinho. Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Cultura. Olha só o que a Prefeitura fez para transformar Jundiaí em um dos maiores centros culturais. Valorizou os artistas locais e as festas populares, criou Sexta no Centro, a Semana do Hip Hop, sarau nos bairros, levou mais público ao Teatro Politeama, galeria, museus e também criou oficinas gratuitas, comissões populares e valorizou o nosso patrimônio histórico. Essa é a nossa Prefeitura, sempre em ação. Prefeitura de Jundiaí. Já estamos de volta, Altos Papos aqui pelo canal 25 da NET. Para você que está chegando agora, meu muito obrigado pela sua audiência. Estou recebendo hoje aqui a escritora agora de Jundiaí, cidadã jundiaense, né, doutora Júlia Fernandes Raimann. E ainda para falar sobre a Marcha de Jesus, que a gente vai dar todos os detalhes daqui a pouquinho para você. Fica ligado aí, tá bom? Estou recebendo o pastor Isaías e ainda a dupla gospel, Luiz e Lobato, no bate-papo de hoje. Vou voltar aqui com a doutora Júlia, que a doutora Júlia contou no primeiro bloco um pouquinho da sua infância, veio para Jundiaí e falou da sua iniciação na literatura. Como é que foi isso? A senhora falou que participou de alguns concursos e tal, mas como é que foi começar a escrever, Júlia?
Então foi assim mesmo, Robson. Apareciam concursos na cidade. Não, mas eu quero saber como é que começou essa paixão. Você lia bastante, você... Que dia que você falou assim, eu vou parar e vou escrever? Como é que foi? Sim. Antes de participar dos concursos, eu tinha aquele caderninho, assim, que todo adolescente tem, né? Escrevia tudo lá. Engraçado que dentro, assim, na minha cabeça, eu pensava, um dia eu vou ser alguém na literatura. Pensava, assim, aleatoriamente, né? Mas um dia eu vou conseguir, E escrevia pensamentos, isso que você falou também, essas histórias lindas, né? Coisas com um fundo moral, um fundo assim de respeito ao ser humano. As parábolas, né? E eu escrevia, copiava, tal. Isso ainda no Rio de Janeiro ou já aqui em Jundiaí? Isso ainda no Rio de Janeiro, Aí, quando cheguei aqui em Jundiaí, tinha muito concurso de literatura, concurso de contos, concursos não sei o quê. Aí eu falei, eu vou escrever. E o meu primeiro conto, que eu participei de um concurso e que ganhei o segundo lugar. Inclusive, quem concorreu comigo foi o Max Geringer, que agora é jundiaense, que agora está na Rede Globo, né? E é o cronista... Está com um quadro no Fantástico, né? Ele é uma pessoa muito tranquila, viu? E, de vez em quando, eu faço umas palestras, eu convido para ele vir a brilhantar as palestras, e ele vem para mim, é muito bacana. Mas aí, voltando lá, quem concorreu comigo foi ele pegou o 8º lugar, até hoje eu brinco com ele. E eu peguei o 2º lugar, e foi uma coisa assim, eu estava na cidade assistindo um desfile de 7 de setembro, ainda era ali na cidade, ali. Então, quando eu estava ali na Praça Rui Barbosa, passou um rapaz estava fazendo uns 15, 16 anos, e um cabo de vassoura enrolado assim, verde e amarelo. E ele estava marchando, né? Ali, junto com o pessoal que estava desfilando, marchando. Não era a marcha para Jesus já, não era? Não era. Era a marcha de 7 de setembro mesmo, né? Uma marcha nacional. E aí eu olhei aquele rapaz, eu falei, e ele estava tão consciente do que ele estava fazendo, né? Marchando pela pátria, e eu imaginei na hora uma história sobre a vida pregressa daquele rapaz, né? Imaginei ele assim com uma ligeira deficiência mental, não como professora, né? Não participando das atividades da classe, sendo posto de lado, né? E imaginei aquilo tudo. Eu cheguei em casa, assim, mas veio aquela ideia de escrever, me sentei lá e escrevi tudo que me vinha assim à mente. Eu acredito muito assim em intuição, sabe? Acredito, é uma luz divina, uma coisa que vem. Eu escrevi, e aí tinha um concurso, eu falei, vou mandar para o concurso. Falaram, nossa, está lindo o seu conto, maravilhoso, uma beleza. E tirado assim, sabe? Eu vi o rapaz, me sensibilizei com ele, né? Aquela postura dele e tal. E aí foi o meu primeiro. Aí o pessoal, Júlia, participa daqui, participa dali. Eu fui participando. Hoje as suas escrituras, ou seus contos, seus livros, tal, você tem que parar para escrever. Hoje eu vou parar e vou escrever um conto. Ou ainda continua sendo assim do dia a dia? Olha, toda escrita vem de alguma intuição. Uma coisa que você viu, alguma coisa que você ouviu e que foi aquele chamariz, né? Que vai falar, você vai escrever sobre isso. Todo mundo tem aquele momento assim, a gente tem que ter a capacidade de pegar. Né? Pegar aquele, como a gente fala, pegar o gancho, né? E aí sai. Né? Bacana. Como é que foi o primeiro livro? Aí logo depois foi fundada a Academia Jundiaense de Letras. Ela foi fundada em 1980. Nós tomamos posse em 82, 2 anos de preparação. E aí me convidaram para participar da Academia Jundiaense de Letras, porque aí, nessa época, eu já escrevia crônica para os jornais, já havia uma coisa na rua. Mas não tinha livro mandava, ainda. Não tinha livro ainda, né? Aí você pensou assim, como é que eu vou participar da Academia Jundiaense de Letras sem ter escrito um livro? Sem ter livro, pois é. Mas eu entrei naquela época, embora no Estatuto constasse, e consta até hoje, que precisa ter um livro, no mínimo, um livro. Naquela época, que eu estava começando, a exigência não era assim levada tão a abriram uma exceção. Né? Então, eu entrei, mas eu tinha aquela preocupação de escrever um livro, né?
E lá dentro, graças a Deus, eu fui... Qual foi o primeiro aqui, desses que a gente está vendo aqui? O primeiro... Bom, esse aqui foi um que eu fiz assim, ó, vivendo, vendo, escrevendo. Foi de... Obrigada, pastor. Assim, isso aqui, assim, propriamente foram assim, as escritas que eu fiz, então, pelo jornal. A utilidade das campanhas. Então, eu peguei tudo que eu tinha escrito no jornal. Esse foi o meu primeiro. Como se fosse uma encadenação, né? Das foi o primeiro. Jornal, né? É uma coisa assim, bem simplista. Eu peguei tudo que eu tinha feito nos jornais, mandando minhas crônicas para os jornais. Foi aquele momentinho assim que eu falei, eu vou perpetuar, nem que seja para mim mesmo, tudo que eu vou pondo no jornal. Esse foi o primeiro. Esse vivendo, vendo e escrevendo. E escrevendo. Tudo que eu via, que eu mandava, né? Aí eu falei, deixa eu colocar lá. Depois eu escrevi o Catarse. O Catarse eu tenho muito carinho por ele, porque... Esse é um pouquinho mais grosso, né? É o que é um pouquinho mais. O Catarse. Então, esse aqui foi o meu primeiro livro, fiz com editora mesmo, sabe? Certinho, o Catarse. O Catarse eu coloquei contos, coloquei crônicas e coloquei algumas poesias também. Aqui atrás, dá licença um pouquinho, Robson, tem a fotografia, eu e minha mãe, né? Mãezinha. Foi no ano que ela faleceu. Vou mostrar para o Jaime lá que fica mais fácil. Foi no ano que ela faleceu que eu escrevi o livro. Então, eu tenho muito carinho por esse livro, que lembra a minha mãezinha, que gostava muito de poesia. Minha mãe gostava, ela não escrevia, mas ela gostava muito. Morreu com 93 anos. 93? Sadia, para morrer tem que ter algum problema, né? Mas, assim, sem problemas muito graves de saúde, tomando conta de tudo da casa, entendeu? Você escreveu aqui atrás, relembro uma tarde amena e minha mãe a cantar. Ao som da voz tão serena, vieram anjos bailar. Bonito, né? Então, fiz para minha mãezinha. Ela tinha uma voz bonitinha, ficava cantando tudo que fazia na casa, a comida, o varrendo, ela estava sempre cantando. E uma vozinha muito afinadinha. E assim começou. Então, foi o Catarse, onde... Já a gente vai falar dos outros livros, vamos falar também da Academia Jundiaense de Letras, que é muito importante. Mas deixa eu já dar o pontapé inicial aqui com o pastor Isaías para falar sobre a Marcha para Jesus. Primeiro, pastor, eu estava lendo sobre a Marcha para Jesus e no mundo começou em 1987. Quer dizer, é bem recente, né? É recente, né? Na verdade... Começou na Inglaterra, né? Na Inglaterra, né? Eu vi, inclusive, com a camisa que eu comprei em Londres por causa disso. Ótimo. Muito bom. Então, foi um despertar, né? Isso também tem um apoio, uma base bíblica. Né? A história conta após a Páscoa, né? Havia aquela festa do Pentecoste, onde todas as nações elas olhavam para Israel, para Jerusalém, né? E elas iam festejar, entendendo que ali era o centro espiritual do mundo. Né? E os discípulos, após a morte de Jesus, ficaram fechados entre paredes, porque o nosso mestre foi crucificado, né? E imagina o que pode acontecer conosco. Então, eles se fecharam, né, com um número grande de pessoas, 500 pessoas, e foi diminuindo. O povo foi ficando preocupado, mas eles começaram a orar. Orar. Tinha uma promessa que, quando Jesus fosse ao Pai, ele enviaria o Espírito Santo. Então, no momento de oração, eles estavam todos orando e veio sobre eles o Espírito Santo. E o medo que torturava e paralisava eles, de uma vez por todas cessou. E eles sentiram coragem. Por que nós estamos fechados aqui? Qual é o erro de nós proclamarmos a vida, proclamarmos o Evangelho? E eles se encorajaram de tal forma que eles abriram as portas e saíram para fora. Então, com muita autoridade, com muita graça, Pedro ministrando, quando ele ministra, era um homem indouto, mas os homens ouvem ele na própria língua, pessoas de várias partes do mundo, e eles ficam, mas que homem é esse? Como que ele sabe falar a nossa língua? Nós estamos ouvindo ele na nossa linguagem. E pessoas se renderam a Cristo, pessoas foram batizadas, no primeiro batismo 3.000 pessoas, no segundo 5.000 pessoas, e ali começou a se despertar.
Então, este pastor, este compositor, ele também teve essa iniciativa, né, dos 50 dias pós a Páscoa também de celebrar a vida. Então, a marcha, ela tem essa conotação do quê? Do povo que sai das quatro paredes, do povo que sai a proclamar a vida, do povo que sai a proclamar o evangelho de uma forma saudável, de uma forma que produz vida. Quando nós falamos marchar para Jesus, quem é Jesus? Ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Então, quando nós estamos falando de marchar para Jesus, nós estamos falando, vamos marchar para a vida. Vamos marchar, né, para a verdade, vamos marchar, né, em busca de algo melhor. Né? Então, nós também, na Marcha para Jesus, valorizamos a família, né, e geramos essa publicação livre da fé. Né? Então, onde a gente tem a oportunidade, senhor, senhora, criança, homem, mulher, né, diversas classes reunidas num só propósito de sair às ruas, de proclamar a nossa fé, de publicar a nossa fé. Né? Então, a fé que não se manifesta, ela é uma fé morta. Então nós entendemos isso. Como há muitos movimentos, por que não proclamarmos a vida? Então a marcha, ela tem essa conotação, né? Realmente veio para o Brasil em 93, em São Paulo, com o apóstolo Estevão Hernandes, e já em Jundiaí, nós estamos na 20ª edição. Veio 96 para cá, né? 96. Essa é a 20ª. Essa é a 20ª marcha. Só para a gente ter uma ideia, a última marcha para Jesus de Jundiaí, quantas pessoas foram arrebanhadas? Nós tivemos uma média de 25 a 30 mil pessoas. É o que a gente falava aqui, né? Acho que quanto mais pessoas tiverem com o propósito do bem, porque ninguém vai lá para fazer o mal. Não é uma marcha para sair quebrando, não, nada disso. É para falar de Jesus, para levar coisas boas. Quanto mais pessoas estiverem fazendo isso, mais pessoas são atingidas. Exatamente. Porque eu acho bacana isso, essa transmissão de coisas boas. Isso que a gente faz aqui no programa, essa mensagem que eu faço, eu trago do rádio já, e começou em 1999, eu era criança, apresentava um programa infantil. Mentira. Mas começou em 99. E tantas pessoas gostaram disso que acabou virando um quadro do programa e depois de 2 anos já era o quadro de maior audiência do programa, né? Então as pessoas precisam disso, precisam de coisas boas, precisam da gente, qualquer possibilidade que a gente tiver, oportunidade de levar coisas boas, a gente faz. Foi por isso que a gente convidou vocês para vir aqui para falar sobre isso. Nós agradecemos. E o evangelho significa boas notícias. Exatamente. Boas novas. Né? Então, quem perde receber boas novas? Bacana. A gente está encerrando esse bloco também e eu queria que o Luiz Lobato encerrasse com música. Vou pedir para que ele me passe aqui o CD, porque tem um CD aqui, né? Então, vou mostrar para vocês. O que vocês escolheram para encerrar esse bloco aqui? A gente chega. Assim? Vamos lá, então, enquanto vocês cantam aí, eu mostro aqui o CD de vocês. Bora. Luiz Lobato. Cansei de dar ouvido a tanta gente que se diz ser meu amigo e só me fala que eu não vou conseguir. De andar sozinho nessa vida é tanto beco sem saída. Eu já perdi as contas de quanto eu errei. Eu sei que sozinho eu não vou conseguir, mas existe alguém, só Deus. Eu sei que me estendeu as mãos e hoje fala assim pra mim: chega de tristeza agora, é hora de vencer, levante as suas mãos pro céu e Vem para Móveis Cedro. Aqui você encontra o estofado com a medida, a qualidade e o preço que você procura. Estofados fixos, retráteis e reclináveis, em vários modelos e cores. E tem mais! Só aqui na Móveis Cedro você encontra sofás sob medida, com o tamanho que você precisa. Móveis Cedro, Rua do Rosário 111, Centro, Jundiaí. Próximo ao antigo quartel. Já estamos de volta, Altos Papos pelo canal 25 da NET. Hoje recebendo a doutora Júlia Fernandes Raimann, escritora aqui de Jundiaí, ainda falando sobre a Marcha para Jesus, pastor Isaías, e ainda da Igreja Quadrangular, e ainda a dupla Luiz e Lobato. Eu vou voltar com a dupla Luiz e Lobato, que a gente falou um pouquinho da história deles, como é que começou, né, esse encontro meio casual deles. Eles se encontraram para tocar num evento,
esse vídeo foi colocado no YouTube, estourou e todo mundo queria o show deles, eles não eram nem dupla ainda, né? A partir daí, como é que foi? Nossa, aí a gente já sentou e organizou tudo, né? Tipo, a gente pensou, vamos fazer um projeto para Deus. Eu sempre pensei assim, quando eu fizer um projeto para Deus, eu quero fazer com muita seriedade, com muita cautela. Vocês são compositores também? A maioria dessas músicas são nossas, nosso produtor. Também tem outros compositores, também o compositor lá do Maranhão, tem o compositor Nivardo do Paz aqui de São Paulo também, que é muito do Maranhão bom. É longe pra chuchu. É longe demais falar do Maranhão. Do outro lado do mundo. Senti um corporativismo aí. Senti, o compositor do Maranhão não interessa como é que é a música, vamos gravar. Dá uma ajudinha por cima. Luiz, conta pra gente como é que é o sistema de composição de vocês. Composição vem primeiro música, vem primeiro letra, como é que é? Então, é que nem a música, eu tiro pela música Vigia, que eu tava lá em casa no meu quarto, e a gente tava no processo de criar o CD, de montar as músicas, né? Orar, pedindo pra Deus mandar as letras, que é difícil. É verdade. E a gente sentou e a gente precisa de uma musiquinha assim que conta a história de um rapaz que tem que vigiar em todo o tempo. A gente sempre pensa em coisa bem do cotidiano, que acontece com o jovem mesmo. E a música, a letra, a composição, eu imagino como a doutora falou, é uma inspiração. Essa foi fácil. E qual foi a mais difícil para vocês? Você falou assim, puxa vida, eu não consigo terminar essa música. Difícil? Eu acho que foi a Vamos Pra Casa do Senhor, porque a gente reuniu toda a banda para compor essa música. Era um pedacinho cada um de tinha cada. uma ideia. E tinha muita gente com ideia diferente, então a gente começava a fazer o pedacinho, aí chegava, não, mas eu tenho uma ideia melhor pra cá, e tinha que às vezes não era a melhor ideia. E todo mundo dando pitaco. Todo mundo acha que a sua é a melhor ideia. Então, justamente, então foi realmente a mais difícil. E a gente tem esse problema até em repertório, quando a gente vai montar repertório pra show, assim, pra ministração, a gente tem esse problema. Terminou a música, tinha 12 minutos, era um faroeste caboclo do gospel. E essa comunicação tinha ficado muito grande, é verdade, você falou, e é sério, ela tinha ficado grande demais, a gente teve que começar a cortar uns pedaços. Você não quer... Vai cortar minha parte? Você não quer perder. Tem vontade das músicas, os arranjos do CD, a gente é bastante crítico, né? A gente tenta fazer o melhor e a gente às vezes acaba discutindo mais para É verdade, mas para fazer justamente. Pastor Isaías, a música é muito importante para evangelizar, né? Certamente, tanto é que a programação da marcha ela envolve, né, a parte musical também. Além de Luiz e Lobato, nós teremos Livres para Adorar. Isso que é o Juliano Som, né? Ao Cubo. E o Templo Soul. Templo Soul e as bandas regionais. Templo Soul de Soul Music e de alma também, né? Isso, também. Fala um pouquinho então da Marcha para Jesus de Jundiaí, que acontece no próximo dia. Dia 29 de agosto, às 14 horas, na Avenida 9 de Julho, próximo ao Bolsão. Né? Ali nós temos uma concentração inicial, temos toda uma estrutura com uma carreta, trio elétrico, depois nós marchamos em direção ao Parque da Uva e ali celebramos, né, através da arte, através da música, através de danças, expressando realmente a unidade, a alegria, né, de servir a Deus, a alegria de poder exaltar aquele que nos deu o motivo da vida. Quando nós falamos marcha, nós também linkamos a saída dos filhos de Israel do Egito. Né? Há tempo para tudo, há tempo para orar, há tempo para conversar. E o Moisés, junto com o povo, diante do Mar Vermelho, Deus tinha uma promessa, né, para o povo ir chegar à terra prometida, e eles estão diante do Mar Vermelho, e o povo começa a dobrar os joelhos para orar. Aí Deus falou com Moisés, não, Moisés, agora não é hora de orar, diga ao povo que marchem. Né? Então, marchar significa também romper os problemas. Quais os obstáculos da vida? Exatamente, entre o povo de Israel e a promessa Canaã tinha um Mar Vermelho. Então, de repente, essa pessoa que está nos assistindo agora, ela tem um obstáculo. Qual é o obstáculo entre ela e o sonho dela? Marche. Bacana. Culmina com a marcha, mas o mês de agosto inteiro é especial. No último dia 14 teve a vigília, né, às 11 horas da noite. 17 de agosto teve o jantar com os amigos da marcha. Dia 22, a carreata da marcha. 27 de agosto tem o esquenta da marcha. Como é que é? Conta um pouquinho do esquenta. Então, o esquenta, na verdade, é aquele lembrete final. Né? Há vários empenhos, nós temos várias vigílias, temos uma reunião mensal com os pastores. Então, o esquenta vai ser propriamente na 9 de julho, ali no Bolsão, né, para dar aquele lembrete, né, chegou a marcha.
né, divulgamos com folheto, faixas, fazemos um movimento ali ao vivo com carro de som, trio elétrico, para relembrar. E pessoal, gente, você também pode vir. Né? Então, tanto é que muitas pessoas, Rob, se você me permite, elas dizem, mas quem pode participar da marcha? Né? Então, tanto é que Dom Vicente, né, da Igreja Católica, já deu a palavra, nós nos reunimos de 2 em 2 meses. Né? É aberto aos cristãos, nós não dizemos que Cristo é propriedade nossa, seria muito... Aliás, eu diria mais, pastor, é aberto a todos, exatamente, mesmo que não seja cristão. Exatamente, que ama a vida, né, que tem prazer de viver. Então, esse esquenta, ele vem para relembrar mesmo. Então, nós temos feito vários empenhos, né, e esses dias estive no programa do Padre Wilson também, fizemos lá também um empenho que também já disse que estará. No ano retrasado, nós tivemos uma banda da Igreja Católica. Então, nós entendemos o momento da importância do bem se unir. Né? Eu gosto daquela frase de Martin Luther King que ele diz: pior do que o grito dos loucos é o silêncio dos bons. Então é tempo da gente realmente ocupar o nosso lugar, como família, como igreja, como cidadão do bem. Se ocultar é pior. O senhor está com a camiseta bonita aí, mostra para o pessoal de casa. Vamos lá. Aqui, Robson. E quem não adquiriu, ainda dá tempo de adquirir. Né? Nós vamos estar deixando... Na hora, eu acredito que normalmente ainda tem, né? Não deixe isso acontecer, já se garante, né? Mas é uma camiseta que, no meu ver, ficou muito bonita, né? Então, todos os anos nós tentamos mudar alguma coisa, mudar o logo, né? Para criar também uma nova expectativa, um layout diferente, né? Então, essa é a camiseta da marcha. E é um jeito também que se alguém chegar com a camisa do ano anterior, todo mundo sabe que não comprou a nova. Eu sempre digo, Robson, o exército vai para outra fardado, né? Então é uma coisa que a gente realmente está fardado. É boa, é boa. Nós cumprimos assim, tá? Não é desse ano. Só agora lá no cantinho do guarda-roupa, né? Essa daqui é para vai ser renovada. Antes de passar a palavra para a Júlia, vamos reforçar então, dia 29 de agosto, sábado, às 2 horas da tarde, ali na 9 de julho, no Bolsão da 9 de julho, seria embaixo da Avenida... nós falamos do Bolsão, mas ela fica em frente ao Burger King, ali naquela travessa para baixo do Mercado Extra. Um pouquinho embaixo da Avenida Jundiaí. Né? Nós não conseguimos mais ali porque ficou pequeno. Então nós alargamos e na própria 9 de julho mesmo, nós fechamos, né? Então com uma orientação, com bastante organização, né? Diante da CETRANSP. Então tem toda também uma organização, né? Para que a gente não... tenta, de alguma forma, não atrapalhar, né, o trânsito, não criar nenhum tipo de problema com a sociedade. Bacana. Deixa eu passar aqui para a doutora Júlia Fernandes Raimann. A gente encerrou o último bloco, eu queria que ela falasse também sobre a Academia Jundiaense de Letras. Né? Aliás, aproveitando isso, eu serei o mestre de cerimônia da abertura da Academia Louverense de Letras, que aconteceu no último dia 22 de agosto. Né? Serei não. A gente está gravando aqui, então, na verdade, fui já, né? Já fui. Fala um pouquinho da Academia Jundiaense de Letras, Júlia. Então, a Academia Jundiaense de Letras, que foi fundada em 1980, os primeiros acadêmicos tomaram posse em 1982, né? E tivemos vários presidentes muito bons, alguns já partiram. Eu fui presidente por 4 anos, secretária por 10 anos, já não aguentava mais ser secretária. E todos assim muito Mas surgiu empenhados. Depois a Academia Feminina Jundiaense de Letras, a academia, sim. A Academia Feminina foi fundada em 1972. Mas eu entrei primeiro na Academia Jundiaense de Letras. Logo após eu ter entrado na Academia Jundiaense de Letras e foi eleita a primeira diretoria, eu já entrei como secretária era o doutor Adelino Brandão, presidente, e eu fiquei como secretária. Já se foi, você conheceu, né? O grande historiador Adelino Brandão. E se foi, eu fiquei como secretária dele. Aí o pessoal da Academia Feminina de Letras e Artes, eles me convidaram se eu queria fazer parte também. Então eu comecei a fazer parte das duas. E aqui em Jundiaí Você tem ideia depois... de quantos associados hoje ou não?
Como? Quantos membros da Academia Jundiaense de Letras? 40 membros, mas são agora... cadeiras, né? 40 como a Academia Brasileira. Como a Academia Brasileira de Letras, quando um falece, 40, isso. Mas agora nós temos 3 vagas, porque 3 faleceram. Né? Esses anos aí, 3 faleceram, estamos com 3 vagas na Academia Jundiaense. Mais ou menos a mesma coisa na Academia Feminina de Letras e Artes. E depois, em 2004, faleceu o professor Pedro Fávaro. Eu era presidente, nessa época, da Academia Jundiaense. E aí eu comecei a fazer uma oficina literária com vários escritores que não pertenciam às academias. Aí surgiu o Grêmio Cultural Professor Pedro Fávaro, em 2004. Foi por isso, então? Foi por isso. Fala um pouquinho agora também, bem rapidinho, não quero perder essa oportunidade. Como é que surgiu a escritora infantil? Infantil, por causa... Você tem vários livros infantis, né? Tem. Então, é uma coisa que vai levando... Rimas, Dona Jiboia e Alcateia. Essa é a última, não? Então, a Dona Jiboia e Alcateia, veja o título, Jiboia tinha acento, hoje não tem mais. Alcateia tinha aceito. Muita gente escreve Jiboia com G, mas é com J. As palavras paroxítonas, elas perderam o acento. Então, Jiboia, Alcateia, plateia e assembleia, isso não tem mais acento, que são as paroxítonas, né? Então, eu estava lendo, falei, nossa, que confusão, coitada das crianças, pensei no meu netinho, né? Quando começarem a aprender a escrever, que confusão. E também foi assim, como eles falaram, uma intuição, uma coisa divina, né? Aí eu falei, eu vou começar a escrever alguma coisa. Eu sentei, comecei. Agora eu vou contar um segredo só para vocês, viu? Não contem para ninguém. Só entre a gente aqui. Só entre a gente, eu e o pessoal de casa. Não contem para ninguém. Esse Dona Jiboia e Alcateia, que é sobre as alterações ortográficas, que todos têm muitas dúvidas. Então, eu consegui vender tão bem, graças ao bom Deus, que nunca me abandonou, eu consegui vender tão bem esse livro, porque é objetivo, é sobre as alterações ortográficas. E eu contei todas as alterações em histórias. Então, as crianças leem a história e aprendem que boia não tem mais acento, né? Esse livro me rendeu uma viagem à Europa, eu conheci 2 países europeus, com a venda Quem desse disse que livro não dá dinheiro no de Brasil, porta em porta. Júlia, a gente está chegando ao final. Se alguém quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho ou quiser adquirir esses livros mesmo que você tem, como é que faz? Sim, eu posso ligar no meu celular, 997460235. Na Livraria Conhecer tem meu livro. Na Livraria Novo Horizonte tem meus livros. E aquele senhor da Banca Espírita, ali ao lado do Mosteiro São Bento, ele se prontificou a vender meus livros também. Então, meus livros também estão lá. Então, na Livraria Conhecer, na Livraria Novo Horizonte e lá na Banca Espírita, que ele não tem só o livro espírita, tem outros livros também, e ele se prontificou a vender os meus. E eu vou falar bem que vocês vão gostar. Que você que tem esse livro aqui, ó. Isso. A Júlia está nesse livro também. Ela escreveu uma mensagem para mim chamada O Mensageiro. Eu escrevi a apresentação e falei que ele é o mensageiro, porque toda vez eu trabalhava no fórum, quando eu vinha para casa, eu ligava e ele estava mandando uma mensagem, como ele fez aqui na abertura, não é? Com aquela mensagem tão linda, coisas profundas, se você pensar, né? Aquela lá é muito bonita também. E eu adorava, eu vinha ouvindo, assim, uma coisa. E quando ele me convidou, eu falei, é para já. Então, saiu assim do coração mesmo, todas aquelas palavras. Você é um mensageiro da fé, da harmonia, como também o pastor, como vocês. Agradeço, né? Agradeço. Júlia, através da escrita. A gente chegou ao final. Obrigado pela sua participação. Super beijo para você, sucesso e contem com a gente. Muito obrigada, muito obrigada. Academia Jundiaense de Letras, um beijo especial para todo mundo aí. Academia Feminina, também Jundiaense de Letras, muito obrigado. Pastor Isaías, mais uma vez, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Mais uma vez, reforce o convite. Eu que agradeço, Robson, parabéns pelo seu programa, realmente altos papos, né? Então, dia 29 de agosto, vamos estar juntos, marchando para Jesus, às 14 horas na Avenida 9 de Julho. Espero você lá.
Deus abençoe todos. Dupla Luiz e Lobato, se alguém que está assistindo quiser contratar Luiz e Lobato para eventos, festas, casamento de anão, enterro de sogra, como é que é? DDD 11, número 987420918, DDD 11, número 987420918. Também temos a nossa fanpage, Luiz e Lobato, aquelezinho comercial. Nosso Instagram também, @Luiz Lobato. Segue nós também. E queremos já aproveitar e convidar o pessoal também para a Marcha para Jesus, dia 29, estaremos aqui demais, né? junto com vocês também. E obrigado, Robson, pelo convite aqui. Eu que agradeço. Prepare uma música para a gente encerrar esse bate-papo. Eu sempre encerro com uma frase, essa frase é minha, está lá no meu Twitter, @RobsonMarcelo, está no Facebook também, facebook.com/RobsonMarcelo, está um pouquinho mais espalhado. E peço o convite para você participar do nosso programa. Indique uma boa entrevista, indique uma boa atração musical através do altospapostv@gmail.com. A frase que eu escolhi foi essa daqui. A maioria das pessoas que te criticam não faria nem a metade do que você faz. Pensa nisso e a gente se encontra a qualquer momento aqui no canal 25, encerrando com Luiz e Lobato. Assim, ó. Eu tô feliz, minha vida é só festa. Cola comigo, vamos nessa aqui no sabadão tem churrasco, domingo bate bola e ninguém quer ficar de fora. Dia 29 encontro todos vocês aqui na Marcha pra Jesus, hein? Vem com a gente. Eu ia pra balada em plena madrugada, tentando esconder todo o vazio que existia dentro do meu peito. E eu não sabia porquê, então um dia resolvi mudar o meu caminho. Fui à igreja com um amigo e me senti melhor. Fiquei muito melhor, velho. Eu esqueci a mulherada, a vida de balada. E hoje? Hoje é assim, ó. Hoje minha vida é de Cristo, eu não quero mais nada. Eu tô feliz, minha vida é só festa. Cola comigo, vamos nessa aqui no sabadão tem churras, domingo bate bola.